Sabe, existe um tipo de veneno silencioso que pode destruir uma equipe por dentro, mesmo que ela seja cheia de gente talentosa. Hoje, a gente vai falar sobre esse problema, a tal da liderança tóxica, e o mais importante, vamos descobrir qual é o antídoto para isso. Vamos começar com uma pergunta que parece até meio absurda, né? Um líder pode, de propósito, sabotar a própria equipe? A lógica diria que não, claro, mas a realidade em muitas empresas mostra uma história bem diferente e muito mais comum do que a gente imagina. E se isso parece algo raro, se prepara para este número aqui. Um estudo da Harvard Business School revelou uma coisa bem alarmante. Mais de 70% dos profissionais disseram que já sofreram sabotagem gerencial. É isso mesmo, 70%. A grande maioria das pessoas já passou por isso. Para a gente entender isso a fundo, vamos seguir 4 passos. Primeiro, vamos definir o problema. Depois, analisar o estrago que ele causa. Aí a gente descobre qual é o antídoto. E por fim, vamos montar um plano de ação prático para aplicar tudo isso. Certo. Então vamos para a primeira parte. Afinal, o que é exatamente uma liderança tóxica? E como que ela se transforma em sabotagem no dia a dia do trabalho? Olha, é importante entender que liderança tóxica não é só ter um chefe ruim, sabe? A pesquisa define isso com comportamentos bem específicos, como uma supervisão abusiva, autoritarismo, narcisismo, aquela autopromoção o tempo todo e uma imprevisibilidade emocional que deixa todo mundo pisando em ovos. É um padrão bem destrutivo. E como é que isso aparece na prática? São coisas que a gente vê por aí. Um tratamento rude, grosseiro, informações super importantes que são esquecidas ou simplesmente não são passadas. O crédito pelo trabalho de alguém que é roubado e a criação de uma desconfiança que vai minando o time. Cada uma dessas atitudes destrói a colaboração. E aqui vem a parte mais surpreendente. Muitas vezes, isso não é só incompetência. A pesquisa lá de Harvard aponta que pode ser uma sabotagem deliberada, de propósito mesmo. E o motivo? Medo. O medo que um gestor tem de ser ofuscado ou até substituído por alguém talentoso da sua própria equipe. E então, qual é o impacto real disso tudo? O que acontece com uma empresa quando um líder assim está no comando? A resposta é bem direta. Como a fonte Benefício Certo resumiu bem, as pessoas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do chefe. Líderes tóxicos são a principal causa da fuga de talentos. O efeito disso é uma bola de neve devastadora. A empresa perde seus melhores funcionários, quem fica acaba se sentindo sobrecarregado, desmotivado, a produtividade cai, a inovação morre, o prejuízo tanto financeiro quanto cultural é enorme. Mas qual é o mecanismo por trás desse estrago todo? É a destruição de uma coisa chamada segurança psicológica. É basicamente a liberdade que uma pessoa sente para dar uma ideia, para discordar de algo ou até para admitir um erro sem ter medo de ser humilhada ou punida. Um líder tóxico acaba com essa segurança e coloca o medo no lugar dela. Mas a boa notícia é que tem solução. E é aqui que a nossa análise vira o jogo. Vamos falar sobre o antídoto que é capaz de neutralizar esse veneno corporativo. Este diagrama de um estudo da Anipad mostra o antídoto em ação. A liderança tóxica, ali na esquerda, naturalmente aumenta a vontade de ir embora, a intenção de saída. Mas olha só a seta apontando para o escudo, o suporte organizacional. Ele funciona como uma barreira protetora, diminuindo e muito o desejo das pessoas de saírem, mesmo com o líder tóxico por perto. Colocando um do lado do outro, o contraste fica bem claro. De um lado, a liderança tóxica, que causa medo e faz as pessoas irem embora. Do outro, o suporte organizacional, que constrói segurança e faz as pessoas quererem ficar. É uma escolha bem direta entre um ambiente que corrói a confiança e um que a constrói. A lógica é simples, mas é muito poderosa. Quando as pessoas sentem que a empresa, como um todo, valoriza e se preocupa com elas, o poder destrutivo de um único gestor fica muito mais fraco. O suporte da organização vira um verdadeiro escudo. Certo, então vamos para a parte prática. Como que uma empresa pode construir esse escudo protetor? Que ações concretas transformam o tal suporte organizacional em realidade? Bom, esse antídoto é construído em cima de 3 pilares. Primeiro, uma cultura de feedback onde as pessoas possam falar abertamente, sem medo de retaliação. Segundo, sistemas de incentivo que valorizem a colaboração, o trabalho em equipe e não só aquela competição interna. E terceiro, um sistema que responsabilize os líderes pelo bem-estar das equipes. Por exemplo, avaliações 360 graus que medem de verdade o impacto deles nas pessoas e não só nos números.
Mas e para quem já está numa posição de gestão, como identificar se isso está acontecendo bem ali, debaixo do nariz? Existem alguns sinais de alerta bem claros para ficar de olho. Fique atento a estes sinais, que muitos já viram por aí. A inconsistência entre o que se fala e o que se faz. A informação essencial que nunca chega na hora certa. As metas impossíveis que parecem feitas para dar errado. E os melhores talentos sendo deixados de lado, isolados. Juntos, esses sinais criam um clima de desconfiança total. E aqui a gente chega no ponto principal. A cultura que funciona como um antídoto não nasce por acaso, não. Ela precisa ser construída de forma intencional, com coragem para encarar o que está errado e com disciplina para mantê-la forte dia após dia. E para fechar, fica esta reflexão. A organização onde se trabalha está ativamente construindo esse antídoto? Ou, por omissão, está deixando o veneno da liderança tóxica se espalhar? A resposta para essa pergunta não define só o ambiente de trabalho, mas o futuro da própria empresa.